Antes de começar esse vídeo, eu queria dizer que ele vai ficar um pouquinho estranho, porque ele era outro vídeo da qual eu desmontei e fiz um pequeno Frankenstein, porque eu achei que o outro ia ficar muito comprido se eu colocasse tudo lá. Então, se vocês verem os cabelos diferentes ou coisa do tipo, é porque eu montei um Frankenstein no lugar do vídeo. Eu sou a Carol e hoje a gente vai falar sobre trocas de calor. Pra gente entender o que são as trocas de calor e os tipos que a gente tem, primeiro a gente tem que entender o que é o calor em si, o conceito de calor. Normalmente, no nosso dia a dia, a gente fala assim, por exemplo, se um dia tá quente, a gente fala, nossa, hoje tá quente, hoje tá calor, tá? No dia a dia, no cotidiano, e eu inclusive falo, e todo mundo fala, a gente se refere ao calor como sendo a sensação de quente que alguma coisa tá transmitindo, né? Porém, do ponto de vista físico, o calor não é essa sensação de quente, ele não tem a ver com essa sensação de quente. O calor na física, ele é um tipo de energia, tá? A gente tem, então, vários tipos de energia, né? Energia térmica, que é o caso do calor, energia solar, energia eólica, uma infinidade de energias, energia sonora, e uma delas é o calor, tá? O calor, ele é uma energia e a gente fala que ele é um tipo de energia que está em trânsito. O que quer dizer que ele está em trânsito, tá? Para você ter a presença, né, a manifestação do calor, você tem que ter duas coisas em temperaturas diferentes e aí a mais quente perde calor para mais fria, até que as duas cheguem na mesma temperatura, que é o chamado equilíbrio térmico, tá? Então, o calor, ele é uma forma de energia que ele está sempre migrando do mais quente para o mais frio. E por isso ele é chamado em trânsito. Se duas coisas estão à mesma temperatura, se elas estão em equilíbrio térmico, elas não trocam calor entre si, tá? Você só tem a manifestação do calor, da troca, do trânsito do calor, se houver uma diferença de temperatura entre as duas, ou três, ou quantos objetos estiverem no ambiente, tá? O nosso corpo, a temperatura nossa corporal, ela é em média 36 graus, né? Hoje deve estar uns 20, então a gente perde calor o tempo todo. Não, acho que tá mais que 20 hoje. Enfim, a gente perde calor o tempo todo pro ambiente por conta disso, tá? Nos dias que estão mais frios, e é por isso que a gente sente frio, porque a gente perde o nosso calor pro ambiente, tá? E da mesma forma, a gente também absorve calor. Quando tá muito quente, a gente sua, porque a gente tá absorvendo a temperatura externa, né? Quando ela passa dos 36 graus, o que vai acontecer? O nosso corpo vai começar, a temperatura externa tá maior do que a nossa, a gente começa a absorver o calor. E daí, né? A gente começa a suar para tentar manter a temperatura interna, que pra gente, né? Isso é importante. Então, tudo tá o tempo todo trocando calor uma coisa com a outra, por mais que você não veja, você não vê a manifestação do calor. Mas acontece. Se você tem duas coisas muito frias, vamos supor, você tem um copo de refrigerante bem gelado e um cubo de gelo mais gelado ainda. São duas coisas que estão geladas, né, ao toque. Só que quando você coloca você junta as duas coisas, a que tiver em temperatura mais alta, ela perde calor para de temperatura mais fria e até elas chegarem na mesma temperatura. Então, mesmo que não exista a sensação de quente ao toque, você tem a presença do calor, tá? Por isso que eu disse que para física, calor não tem a ver com a sensação de quente ou de frio. Calor é uma forma de energia, é uma manifestação de energia. É uma forma de energia em trânsito que vai sempre do mais quente, né, o de maior temperatura, para o de menor temperatura. Existem três formas da gente transmitir calor. É a irradiação, a convecção e a condução, tá? E aí agora eu vou apresentar, então, por meio de um PowerPoint, os três tipos e eu espero que fique claro. A irradiação, tá? Ou radiação, é a maneira com a qual o calor que vem do Sol chega até nós. É o método de transmissão de calor que não requer meio material, que são as moléculas para ocorrer. O calor se propaga através de ondas eletromagnéticas. Então, o que acontece? Quando essa energia flui de um corpo para o outro, né, ela sai do mais quente e vai para o mais frio, quem está recebendo energia, ele vai ter como fazer as moléculas dele se agitarem mais, então a temperatura vai subir. Isso é uma consequência, né? Então, imagina, as moléculas estão lá,
Aí elas recebem mais energia. Se elas recebem mais energia, elas têm mais energia para se movimentar. Se elas estão se movimentando muito mais rápido, a temperatura aumenta. Então, assim, em tese, para você transmitir o calor, você teria que ter moléculas. Não é o caso da transmissão por radiação, tá? Então, aqui tem uma figura. A gente tem o Sol. Aí tem as ondinhas representando a radiação solar. E o fluxo do calor, tá? Ele tá vindo pra Terra, agora que eu notei que a foto comeu a Terra, tá? A temperatura do Sol, ela é maior do que a temperatura da Terra, né? Naturalmente, aliás, a temperatura do Sol, ela é maior do que qualquer outro corpo no sistema solar. Então, o calor, ele migra do Sol pra Terra. Só que no espaço, você tem vácuo, não tem partícula lá. Então, ele chega pra gente através de radiação eletromagnética. O segundo meio que a gente tem é por condução, tá? É uma forma de transmissão de calor predominante nos sólidos. Quando uma região de um sólido é aquecida, a temperatura aumenta naquela região, né? Fazendo com que as moléculas da região se agitem mais, que por sua vez agitam as que estão ao redor, fazendo com que a temperatura de todo o material aumente. Então aqui tem uma figura, né, um gifzinho animado, representando justamente isso. Suponha que você tem uma barra de metal, né, que é um bom condutor de calor, e aí você acendeu a chama aqui. Eu perdi um cursor do mouse, achei. Você acendeu o foguinho aqui. A chama tá aqui, e essas bolinhas, elas representam as moléculas. Aonde o fogo é uma fonte de energia. Você vai falar, mas é quente. Mas não tem, mais uma vez, calor e sensação de quente não tem a ver. Então, o fogo é uma fonte de energia. E ele tá transmitindo, né? Como a temperatura dele é mais alta, ele tá transmitindo calor para a barra de ferro. Bom, as moléculas nessa região, elas vão começar a se agitar mais, porque elas estão recebendo energia. E aí, o que acontece? É como se fosse uma mola, por assim dizer, vai? Se você, né, perturba o começo, todo mundo se mexe. Então, repara, ó, que porque essas daqui estão se mexendo, elas mexem as que estão em volta, mexe as que estão em volta e assim sucessivamente até o final, tá? E por convecção, esse aqui é o que mais ocorre na natureza, tá? Ele ocorre predominantemente em líquidos e gases pela movimentação interna dos mesmos. A convecção surge quando há camadas com temperaturas diferentes em um fluido. Desse modo, as regiões mais quentes né, do líquido, que são menos densas do que o restante, movem-se dando origem às correntes de convecção ascendente. Ascendente é uma coisa que sobe, tá? O restante do fluido, que se encontra em menor temperatura, tende a descer, já que a densidade é um pouco maior. Então, assim, quando você tem um líquido, um gás, quando você aquece ele, ele fica menos denso. E quando você esfria ele, ele fica mais denso, tá? Então, no líquido ou no gás, se você, vamos supor, você começa a aquecer ele, a camada que está próxima da chama, ela vai esquentar. E aí, como ela esquenta, a temperatura dela sobe, ela fica menos densa e aí é como se ela ficasse mais leve. Então, ela começa a subir. Né? Imagina uma panela fervendo água. Então, uma camada de água que foi aquecida, ela começa a subir. A que estava lá em cima, ela tá mais fria, então ela é mais densa, então ela começa a descer. E aí vai gerando esse movimento dentro, que é o que a gente tem aqui nesse GIF, tá? Tá vendo? Ó, que você tem a troca de lugar, as bolinhas representam como se fosse o movimento dentro do fluido. Então, ó, vamos seguir uma aqui. Essa aqui de baixo, ela esquenta, aí ela vai esquentando, ela sobe porque ela ficou menos densa. Aí ela começa a esfriar, ela desce, e isso vai acontecendo ao longo do tempo, tá? Vai chegar um momento que, se você for pôr uma panela de água, todo mundo vai chegar na mesma temperatura e essas correntes, elas vão diminuir. Corrente de convecção, ela é um negócio que acontece demais na natureza. Ela é importante nos oceanos, por exemplo, para você ter um movimento migratório. Então, você tem correntes de água gelada, por exemplo, que estão vindo do polo, né, dos polos, e elas não se misturam por conta da densidade com a água do oceano na temperatura normal. E aí elas criam um movimento mesmo, tá? Aí os peixinhos, eles se aproveitam dessas correntes, né, das que elas têm velocidade maior, pra poder migrar e fazer reprodução. Tem uma cena no Procurando Nemo disso. Crush? Jura?
Tá bem, Crush. Eu tenho que chegar na corrente leste australiana, CLA. Irmão, tu tá nela, irmão. Saca só. Firma na prancha, irmão. Firma no quê? Só gás! Só gás! O núcleo da Terra, né, a gente tem o magma. O magma acontece a mesma coisa. O magma ele tá sempre em movimento, tá? Na crosta terrestre. E o movimento dele é por corrente de convecção, tá? Então você tem lá eles girando, né? Ele trocando de lugar lá dentro o tempo todo. Uma parte vai pra crosta, que tá mais perto do núcleo, esquenta. Aí ela sobe, desce, a que tava perto da crosta e por aí vai, tá? Perto da superfície. Deixa eu ver o que mais. A convecção é o motivo pelo qual o ar-condicionado numa casa ele tem que ser instalado na parte, por exemplo, você tem a parede, né? Então ele tem que ser, vamos usar a minha parede de exemplo. Ele tem que ser instalado na parte de cima da parede, tá? Porque como ele solta o ar gelado, esse ar é denso e a tendência dele é descer. Se ele ficar instalado no chão, esse ar gelado vai ficar sempre no chão. Ele nunca vai conseguir gelar o ambiente. A mesma coisa é um aquecedor. Um aquecedor solar, ele tem que ficar... aquecedor solar. Um aquecedor elétrico, ele tem que sempre ficar próximo do chão. Porque ele vai esquentar o ar que está em volta dele. E aí esse ar quente vai ficar menos denso, vai subir e esquentar o resto do ambiente, tá? O funcionamento do balão é o mesmo. O balão, ele tem a chama, né? E aí, para esquentar, para aquecer, para subir, ele aumenta a chama, porque daí o ar que tá confinado dentro do balão, ele vai esquentar, ele vai ficar menos denso, e aí a tendência dele é subir. Aí a hora que o cara quer descer, ele diminui a chama, porque daí o ar fica mais denso e ele desce. Eu espero que o conceito tenha ficado claro, os 3 tipos de calor tenha ficado fácil de entender. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo. E é isso, até a